Olá, eu sou a Dona Joaninha e eu trago histórias para você ouvir a todo momento. E essas histórias fazem parte de um projeto muito lindo, que é levar a língua portuguesa para as crianças que vivem fora do Brasil. E assim elas mantêm a língua portuguesa viva nos seus corações. E outra coisa, este podcast também tem o objetivo de levar as histórias de autores brasileiros mundo afora. E então, tudo pronto para mais uma aventura com a Dona Joaninha? Olha, mas antes de começarmos a nossa história, vamos respirar um pouquinho. E sabe por quê? Seu cérebro fica tão feliz quando você respira, porque ele vai acalmando para você aproveitar melhor a história. Então, feche seus olhos um pouquinho, comece a respirar pelo seu nariz bem devagarinho. E aí, segura um pouquinho e solte bem lentamente este ar e vai esvaziando seus pulmões. Isso. Novamente, inspire, como se você estivesse cheirando aquela flor bem perfumada. E agora, assopre, fazendo de conta que você está soprando a sua velinha de aniversário. Isso. Inspire novamente. Segure o ar um pouquinho aí, segure. E agora solte. Maravilha! Vamos à nossa história? Olá, aqui é a Dona Joaninha e eu quero dizer para você que essa história de hoje é trazida pelo Spotify para podcasters. Isso é uma plataforma que ajuda as histórias chegarem até você. Então, vamos agradecer ao Spotify e vamos à nossa história de hoje, que eu acho que você vai gostar bastante. Vamos lá? E nossa história de hoje é muito especial. A história é A Bruxa do Batom Borrado. E você sabe quem escreveu essa história? Foi o Anderson Novello. E quem fez as ilustrações do livro foi a Alessandra Tosi. Então, vamos ouvir nossa história? Na esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices morava uma bruxa que não fazia mal a ninguém. Você já ouviu falar de uma bruxa assim? Bom, vamos conhecer essa bruxa então. Ela gostava de ler revistas de moda, tomar chá e olhar-se no espelho. Ela gostava mais ainda, sabe do quê? De passar batom. Todos os dias, depois do seu tradicional chá das 5h25, ela ia para o seu ritual diante do espelho. O ritual de passar batom. E nesse mesmo horário, as crianças que moravam na Rua das Peraltices passavam por ali, voltando da escola. Elas gostavam de observar a bruxa olhando-se no espelho. E todos os dias da semana inventava um truque para atrapalhar o tal do ritual da bruxa. O ritual de passar batom. Às segundas-feiras, elas sondavam a bruxa pela janela. E no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças apertavam a campainha. Pé! E a bruxa, eletrificada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recuperar, as crianças já tinham saído correndo,
com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e deixasse todas elas com cara, sabe do quê? De lagartixa. E as terças-feiras? Bom, as terças-feiras elas fitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual do quê? De passar batom, as crianças sopravam um apito. E a bruxa, estremecida de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se recompor, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas elas em grilos gigantes. E às quartas-feiras, o que será que acontecia? Às quartas-feiras, elas espreitavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças batiam tampas de panela, plém, 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 e a bruxa, desmoronada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo de ela se restaurar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformassem todas elas em frangos depenados. E quinta-feira, o que será que essa criançada aprontava às quintas-feiras? Bem, elas espiavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual, você já sabe do quê? De passar o batom. As crianças apertavam uma buzina de brinquedo. Fom! E a bruxa, atropelada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. Antes mesmo de ela se reabilitar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformassem todas elas, sabe no quê? Em calhambeques enferrujados. Opa! E chegou a sexta-feira. O que será que a criançada apronta às sextas-feiras? Elas espionavam a bruxa pela janela e no exato momento do ritual, o ritual de passar batom, as crianças sopravam uma vuvuzela. E a bruxa, desgovernada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo de ela se reconstituir, as crianças já tinham saído correndo, com medo do quê? De que a bruxa fizesse algum feitiço e transformasse todas elas em elefantes desengonçados. Epa, agora é final de semana e até mesmo aos sábados, dia em que não tinham aulas, elas bisbilhotavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar batom, as crianças faziam o quê? Elas batiam um tambor. Acredite, elas tinham um tambor. Tum, 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 tum. E a bruxa, esculhambada de susto, borrava o rosto inteiro de batom. E antes mesmo de ela se desesculhambar, as crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformassem todas em soldadinhos de chumbo. Meus amiguinhos, e vocês acreditam que até aos domingos essa criançada aprontava? Também, dia sem aula, elas xereteavam a bruxa pela janela e no momento exato do ritual, o ritual de passar o batom, as crianças tocavam um berrante. Acredite, elas também tinham um berrante. Onde será que elas arrumaram esse tal de berrante?
E a bruxa, avacalhada de susto, borrava o rosto inteiro de batom, antes mesmo de ela se desavacalhar. As crianças já tinham saído correndo, com medo de que a bruxa fizesse algum feitiço e transformassem todas em vaquinhas de presépio. Até que um dia as crianças tiveram coragem e não saíram correndo. Elas queriam saber o que a bruxa fazia depois do susto. Boa pergunta. E numa segunda-feira qualquer, depois de apertarem a campainha e enxergarem a bruxa rebocando a cara de batom, as crianças permaneceram ali, pertinho da janela, observando o que acontecia. E sabe o que elas viram? Elas viram a bruxa paradinha, olhando para o espelho e chorando, chorando eletrificadamente, chorando estremecidamente, chorando desmoronadamente, chorando atropeladamente, chorando desgovernadamente, chorando esculhambadamente, chorando avacalhadamente. E as crianças ficaram com pena e fizeram as contas de quantas vezes tinham feito a bruxinha chorar. E durante uma semana nem apareceram por ali, desviavam o caminho e voltavam para casa pela Rua do Arrependimento. Lá existia essa rua. Até que numa terça-feira qualquer, dessas em que parece que nada de novo acontece, a bruxa estava em casa terminando de tomar seu chá das 5h25, quase pronta para o ritual. Você sabe o ritual do quê? O ritual de passar o batom. Olhou-se no espelho, segurou firme o batom e quando estava aproximando-o da boca, ouviu uma batidinha na janela, bem de leve, dessas que não assustam ninguém. Quando a bruxa virou-se para olhar o que era, viu as crianças, todas elas com caras borradas de batom. Elas estavam ridículas. A bruxa levantou-se lentamente e caminhou lentamente em direção à janela. As crianças suavam frio e mal respiravam. Imagine, uma bruxa indo ao encontro delas, pessoal. Com medo de que a bruxa lançasse um feitiço e transformasse todas elas, sabe no que? Em lesmas pegajosas. Iaque! E a bruxa foi se aproximando mais e mais. E cada passo que dava, achava aquelas caras cada vez mais engraçadas e mais ridículas. E soltou um sorrisinho frouxo que se transformou num sorriso, que se transformou num sorrisão, que se transformou numa risada gostosa, que se transformou numa gargalhada, cada vez mais escancarada, cada vez mais descontrolada, cada vez mais escangalhada, e as crianças não aguentaram e gargalharam juntas. E agora, todas as sextas-feiras, na saída da aula, as crianças pegam um atalho pela Rua da Camaradagem e chegam rapidinho à esquina da Rua das Vassouras com a Rua das Peraltices. Batem de levinho a porta, dessas batidinhas delicadas e educadas que não assustam ninguém, e entram para tomar um chá. E elas fazem companhia para a bruxa, todos, é claro, com a cara bagunçada de batom, que é mais divertido. E agora, sexta-feira, é dia do ritual coletivo. Você pode imaginar que ritual é esse? É a festa do batom borrado. Se você fosse uma dessas crianças, você teria medo dessa bruxinha? Você quer deixar um recadinho para ela? Peça para sua mãe, para o seu pai, para a titia, para a professora entrar aí no podcast e mandar uma mensagem para a bruxinha.
Ela com certeza ficará muito feliz de receber sua mensagem. E esta história entrou por uma porta e saiu por outra. Se você quiser ouvir mais, vamos continuar no podcast da Dona Joaninha. E agora, fique com um abraço da sua amiga, a Dona Joaninha. Tchau, tchau!